aí, você pode assistir o nosso programa em qualquer lugar do mundo. Ponte Preta vem na tela. Depois de uma temporada inteira temendo pelo rebaixamento, a Ponte Preta deu um momento de alívio para o torcedor quando venceu o CRB por 1-0 ainda na rodada 34. Naquela ocasião, a Macaca abriu 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e dependia, assim como hoje, apenas de uma vitória para se livrar de vez desse fantasma. O problema é que as rodadas foram passando e a Ponte Preta tropeçando. Primeiro, no empate com o Botafogo. E depois, a derrota de virada para o Londrina na segunda-feira. Agora a distância para o Z4 é de apenas 2 pontos. Mas mesmo assim, com uma vitória na próxima rodada, a Macaca praticamente elimina qualquer chance de rebaixamento. O adversário é o Confiança, equipe que também luta pela permanência no Brasileiro. E esse vai ser mais um confronto direto e complicado para a Alvinegra. Em relação ao último jogo, Gilson Kleina vai ter o retorno do centroavante Rodrigão, que volta após cumprir suspensão automática. Só que por esse mesmo motivo, o técnico não vai poder contar com Fábio Sanches, que levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Londrina. No lugar dele, Kleina deve optar pelo jovem zagueiro Thiago Lopes. O duelo da Macaca está marcado para sábado às 4h30 da tarde no estádio Batistão. Vamos debater a Macaca aqui na tela da Band, mas antes quero falar de economia. IGA Atacado, produtos no atacado e no varejo, é o Atacarejo. Muito mais variedade, muito mais economia. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos e muito mais. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Heineken 350 ml, R$ 3,79. Refrigerante Tubaína 2 litros, R$ 4,69. Refrigerante Coca-Cola 310 ml, R$ 2,09. Água de coco quadrado 200 ml, R$ 1,29 cada. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. O IGA Atacado aceita vários cartões de alimentação e também tem muitas outras opções de pagamento. Acesse aí, IGA com H, iga.com.br e confira porque tem muitas outras ofertas. Lojas abertas até às 22 horas. IGA Atacado. Bom, Júlio Nascimento, eu começo com você falando aí da Ponte Preta. Infelizmente, desfalques importantes, hein? Ontem até uma informação sobre a condição física do lateral esquerdo, que não vai poder participar dessa partida, um dos principais jogadores da Macaca. É, o Rafael Santos, né? Rafael Santos vira dúvida para esse jogo da Ponte. É muita expectativa, né, Batista, para como a Ponte vai conseguir blindar o elenco. É uma semana também de eleição, um clima político muito arrastado nos últimos dias e tem essa questão dentro de campo do time precisar da vitória contra a Confiança fora de casa. Então o Gilson Kleina vai precisar de muita experiência. Inclusive é a experiência do Kleina, que é o 4º técnico que mais dirigiu a Ponte na história. Ele conhece muito bem como funciona o Majestoso nos mais diversos climas. Então a Ponte aposta muito nessa experiência para lidar com todas as dificuldades que estão aparecendo nessa reta final. O Fábio Sanches também é um desfalque confirmado, né? Tem a volta do Rodrigão, cumpriu suspensão pelo 3º amarelo na última rodada. Rodrigão volta no ataque, mas o Fábio Sanches não joga. O Raia está machucado também, eles estavam formando a dupla titular. Então é Ednei e provavelmente o Thiago Lopes. Tem ali outros jogadores correndo por fora, o Douglas Mendes foi muito bem na categoria de base da Ponte. O Gustavo Cipriano, que ainda nem estreou como profissional. Então o Thiagão, que era titular até agosto, quando se machucou contra o Vasco, deve voltar a essa posição e atuar ao lado do Ednei. Batista. Eu quero mandar aqui um grande abraço para um grande pontepretano, Zé Ricardo. Zé Ricardo, por muitos anos, foi o meu dentista. Está aposentado, né? E todos os clientes que eram dele, ele passou para o filho, que é tão bom quanto o pai, né? O André, o doutor André Nunes. O Zé Ricardo, que foi inclusive diretor lá, trabalhou no departamento amador da Ponte, me mandou aqui uma mensagem. Falou: Batista, você falou que a Rádio Bandeirantes é a primeira emissora de Campinas.
mas a primeira emissora de Campinas foi a PRC9, Rádio Educadora. Meu caríssimo Zé Ricardo, muita saudade. A Rádio Bandeirantes hoje é a PRC9, Rádio Educadora. O Edu Pinheiro está contando essa história. Começou lá como PRC9, Rádio Educadora, e em 2002, com a minha vinda aqui para o Grupo Bandeirantes, eu cheguei aqui em julho de 2002, portanto, vou completar o ano que vem 20 anos de Band. Com a minha vinda para cá, por uma iniciativa, convite do nosso diretor-geral Rodrigo Neves, a emissora mudou de nome. Deixou de se chamar Rádio Educadora e passou a se chamar Rádio Bandeirantes. Então, você está falando a mesma coisa que eu estou falando. A atual Rádio Bandeirantes é a antiga PRC9 Rádio Educadora, portanto, a primeira emissora de Campinas. Valeu, Zé Ricardo. E aí, falando da ponte, hein, CH, tem alguma coisa boa aí para falar para nós? Fala aí, fala aí. Boa, eu acho que eu não tenho muito, não. Ah, que pena. Eu tenho para fazer um lembrete aos interessados. Olha, eu não sei se vai jogar Rodrigão, se vai jogar Luizinho, Huguinho, não sei. Ah, vai jogar o Rodrigão, pô. Isso. Só que a suspensão volta. O principal ou a principal atitude até sexta-feira é pagar os salários atrasados. Presidente, paga os caras e pague os funcionários. Se o senhor quiser competir sábado em igualdade, paga os caras, seja com qualquer escalação. Porque a Ponte chegou nesse momento com 43 pontos, se recuperando, com garra, disposição e os caras fechados com o treinador. Agora, não deu para pagar semana passada, já virou a página. Paga os caras, senão, Gleger, o bicho vai pegar. É claro que isso daí dá uma tranquilidade a mais, né? É importante demais isso. E também ter um direcionamento, né, daquilo que pode acontecer. Porque, querendo ou não, é claro, eu tenho certeza, e eles já mostraram isso, que na hora que entra para dentro de campo, eles esquecem esses problemas, tá? Isso aí já deu mostra, já, esse elenco da Ponte aí. Teve problema durante todo o ano, né? Então, os caras já demonstraram que estão ali, que estão honrando a camisa, que estão jogando, que estão correndo, mas precisa também dar uma força, né? Precisa também o pessoal chegar também e tá no mesmo, tá remando junto. Tá? É aquele velho ditado, né? Vamos remar todo mundo pro mesmo lado. Sabe o que é importante pagar essa semana? Não só por causa do jogo. Semana que vem acaba o campeonato. O que está na cabeça do jogador? Ah, se os caras não me pagarem agora quando precisa de mim, não vão pagar nunca mais. É isso que está na cabeça dos caras. Eu não tenho nenhuma informação, gente. Eu não conversei com nenhum jogador, com nenhum membro de comissão técnica, com ninguém. Eu vi o jogo contra o Londrina. A atitude do time, Gleger, contra o Londrina, não precisa confirmar mais nada com ninguém. Com nenhuma fonte. Muito desconcentrado, intensidade baixa, rotação muito baixa também. Agora, para falar do time, a volta do Rodrigão é importante. A presença do Leonaldi também é importante. E olha, eu sempre gostei do Thiagão, né? Sempre gostei do Thiagão. Menino dá conta. Dá conta. Vai dar conta do recado, sim. Menino dá conta. Vai dar conta do recado, sim. Claro que precisa de ritmo, né? O pessoal também tem que dar uma força ali, os dois volantes, os laterais. Tem problemas na lateral também. Bom, independente de qualquer coisa, independente de quem vai ser escalado, é jogo decisivo. Batista, e decisão é aonde? Decisão é aqui na Band. Olha, coloca para mim uma imagem. Ontem, até assistindo o Jogo do Brasil, eu vi o Alexandro, lateral esquerdo da seleção brasileira. Um problema que vem acontecendo aí, aconteceu com o lateral esquerdo da Macaca. Olha aqui, ó. Jogo contra o Londrina. Olha lá, ele com os braços para trás. Todo mundo está tendo que fazer isso. Que ele virou braço para trás. Não é que ele virou de costa, né? Corpo todo torto, desequilibrado. Com brincadeira. O Alexandro usou um negócio que eu achei inteligente. Ao invés de colocar os braços para trás, que dificulta o equilíbrio, ele colocou o braço para frente, uma mão em cima da outra, na altura da barriga, colada ao corpo. Veja só o que essa regra está produzindo na modalidade. Está mudando o formato, a concepção de jogo. Um negócio horroroso.